E aí, pessoal, vamos tratar agora da diferença entre if and whether e as terminações de adjetivos IC e ICAL. Sobre essa segunda diferença, uma diferença interessante assim que nem sempre no português é claro, né? Na verdade, é uma das diferenças que o inglês se importou, enquanto que o português não, né? Às vezes uma língua tem vantagem sobre a outra. O if e whether, mesma coisa. As diferenças de condicionais com o uso do se. Né? A gente sabe que no português o se ele pode representar várias coisas, né? Pode ser o índice de indeterminação do sujeito, né? Tipo, vende-se uma casa. Pode ser usado para uma condicional, como vimos, né? Se eu for na sua casa, eu não comerei, algo assim, né? É, dentre outras aplicações, né? Vamos ver bem aqui qual seria a diferença. O if, ele é engraçado. Usamos if quando estamos propondo uma condicional, ou seja, você tem que propor. Você tem que dizer que se algo acontece, então outra coisa acontece. Se chove, então molha. If it rains, then it gets wet. Lembrando que isso aqui é uma zero conditional, né? É quando eu estou tratando de uma lei, a lei da água. Né? Se a água entra em contato com o objeto, essa água molha esse objeto. Né? Então eu uso os dois casos aí no presente do indicativo. Né? Se chove, então molha. Né? É uma condicional, uma proposta de condicional normal, assim, que você diz o que vai acontecer, vai depender da natureza do evento, de acordo com as leis das condicionais que já vimos. Né? Entretanto, usamos o whether quando fazemos um comentário sobre uma condicional. Pode parecer abstrato inicialmente, mas vamos dar uma olhadinha aqui no meu exemplo. Né? Trata-se, né, de tratar, né, uma condicional como um complemento de uma oração subordinada. Né? Por exemplo, eu não sei se eu devo ir ou não. Sempre que você puder colocar esse ou não depois de uma condicional, isso quer dizer que você está tratando de um whether. E a gente vai ver por que isso também quer dizer que você está tratando de uma oração subordinada. Quem lembra o que é isso, né? As orações coordenadas são aquelas que possuem os seus significados completos, independentemente de outras orações, né? As coordenadas não, elas vão precisar de complementos. Por exemplo, eu digo assim, eu comprei. Né? Eu gosto quando você compra. Eu gosto quando você come. Né? Come o quê? Compra o quê? Né? Sempre que se você puder fazer essa pergunta a si mesmo, você está tratando de uma oração que não tem um sentido completo. Né? A gente chama isso de subordinate clause. Né? Mesma coisa em português e inglês. Né? Então eu não sei se devo ir ou não. Né? I don't know whether I must go or not. E aí você se pergunta, né? Eu não sei o que. Né? A oração eu não sei é uma oração subordinada. Né? Ela está tratando de um verbo, né, cuja transitividade, né, exige um complemento. Né? Quem sabe, sabe de algo. Quem não sabe, não sabe de algo. Né? Então eu não sei o que. Né? Se devo ir ou não. Né? A outra frase, se devo ir ou não, está complementando o sentido que a gente precisa. Né? Veja que interessante agora, né? Isso é uma coisa que é bem oculta dentro dessas condicionais. Perceba que os comentários de condicionais são, na verdade, condicionais de condicionais. Veja só que interessante. Eu não sei se eu devo ir ou não. Por quê? Porque se eu for, em caso positivo, né, posso me machucar. Se eu não for, ficarei seguro. Então perceba que essas consequências são os comentários que a gente está fazendo às condicionais propostas. Vamos ver aqui a simplificação, né? Eu não sei se. Se eu vou, eu me machuco. Ou se eu não vou, fico seguro. Perceba que isso aqui são comentários dessas condicionais, ou seja, os comentários são em si mesmos outras condicionais. Mas perceba como fica feio isso aqui, né? Eu não sei se eu vou, me machuco. Ou se eu não vou, fico seguro. Então o inglês ele pensou lá, para evitar essa falta de estética, né? E lembrando que isso aí é uma moda na linguística, né? Tanto com aquela história lá dos artigos que você não pode falar a Apple, mas tem que falar an apple, dentre outras decisões da gramática que prioriza, de fato, a estética da língua, né? Esse é um dos casos, né? Então, para evitar a repetição do se, né, acima, o inglês resolveu inventar uma nova palavra para o primeiro se, né? Então, é whether, né? I don't know whether if I go I get hurt or whether if I don't go I stay safe. Né? Eu não sei se, porque se eu for, eu me machuco, ou se
Se eu não for, eu fico seguro. Então agora nós temos essa falta de repetição do if, né? Claro que fazendo todo um resumo, né? A gente não vai ficar pensando demais em todas essas condicionais e condicionais, né? Mas só pense nisso, né? Que o if, que propõe uma condicional, ele promove também uma relação de causa e efeito. Vamos ver aqui, por exemplo. Eu não sei se eu devo ir ou não. Eu não sei se X ou Y. Né? I don't know whether X or Y. I don't know whether X or Y, né? Dentro de um parênteses. Né? Lembrando que a parte negativa não precisa ser exposta, mas pode ser exposta se você quiser. Mas o que eu quero dizer com a relação de causa e consequência? Né? Voltemos aqui. Né? Se chover, então molha. Molhou porque choveu. Né? Mas se eu disser assim, né? Eu não sei se eu vou na sua casa. Se eu vou na sua casa, então eu não sei. Percebe que não é uma relação de causa e efeito? Então, o if, que é uma condicional pura, promove uma relação de causa e efeito. O whether, não. Até porque como é que pode haver uma relação de causa e efeito entre orações subordinadas? Né? Uma frase que não tem um sentido completo, ela não pode servir como consequência de outra frase, porque a gente não sabe nem o que ela significa ainda, ela não tem um sentido completo. Né? Se eu vou na sua casa amanhã, então eu não sei. Não parece que é uma relação de causa e efeito. Agora, se molhou, né? Se está molhado, é porque choveu. Então essa diferença é bem importante também. Vamos ver alguns exemplos aqui, né? Sabemos que se ela for agora, então ela só voltará semana que vem. Né? We know that if she go now, then she will only come back next week. Isso aqui, mais uma vez, né, é uma first conditional, né? Porque agora estou usando o presente do subjuntivo. É se ela for, não é se ela vai. Não é if she goes. É se ela for. Vai combinar aqui com o simple future, né? O uso do modal will. Né? Nós sabemos que se ela for agora, ela só voltará semana que vem. Né? Então é uma relação de causa e efeito aí, né? Ela só voltará semana que vem porque ela foi agora. Né? Agora, olha isso aqui. Se o mundo terá paz algum dia, é uma questão de esperar, né? Perceba que eu posso pensar assim também. Ó. Se o mundo terá paz algum dia ou não, é uma questão de esperar. Né? Whether the world will have peace someday or not, this is a matter of waiting. Né? É uma questão de esperar. Já pensou, né? É uma questão de esperar. Por quê? Se o mundo vai ter paz ou não, né? Esse primeiro não parece uma consequência do outro. Né? O outro, sim. Ela só vai voltar semana que vem porque ela foi agora. Né? Agora, é uma questão de esperar. Por quê? Por que é uma questão de esperar? Por que eu tenho que esperar? Porque vai haver paz no mundo. Não parece, né? Não parece que há uma relação de causa e efeito aí, né? Então, pense em todas as diferenças, né? Essa seria, assim, a causa, né? Da criação, né? De dois tipos diferentes de si, né? Que o português não leva em consideração. Né? Por último, vamos tratar aqui da diferença dos adjetivos, né? Terminação IC e CAL. Né? É um pouquinho complicado, tanto que os nativos deixam isso para lá às vezes, né? Mas usamos os sufixos, né? IC e CAL, né? Para formar adjetivos. Né? O primeiro, quando falamos sobre o adjetivo, e o segundo, quando usamos o adjetivo. Veja que interessante. Né? Numeric analysis seria uma análise numérica, né? Ou seja, estou falando do número. Né? Let's make a numeric analysis of the number 4. Né? 4 is equal to 2 plus 2. Né? 2 mais 2 é igual a 4. Eu fiz a análise do número 4. Então a gente tem que falar numeric. Estou falando do próprio número 4. Né? Pode ser lido como análise do número. Né? Já o numerical analysis, né? É uma análise numérica. Ou seja, eu já sei o que é número. Eu não estou aqui discutindo o que é o conceito do número, as propriedades do número 4, por exemplo. Eu só vou usá-lo agora na frase. We need a numerical analysis of the hunger or famine in Brazil, né? Que é o substantivo fome do ponto de vista do problema social, né? O famine. Né? O hunger funciona também em casos informais. Né? Agora eu usei numerical, né? É uma análise numérica. Né?
Estou usando os números para revelar um dado sociológico, por exemplo, né, da fome no Brasil. Beleza? Deixa o like, pode compartilhar aí com seus amigos. Essas diferenças são bem difíceis de serem estudadas e serem vistas por aí, mas tenho certeza que agora vai ser útil quando vocês derem de cara com elas em alguns filmes e livros. E a gente se vê aí na próxima aula. Valeu!